Beleza, vamos falar agora sobre o tiro e luta. Mas antes, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo foi sobre o contra-ataque, né? Então, quando é que acontece o contra-ataque? Existem armas, killteams que tem quantidade de operativos diferentes. Por exemplo, os Angels of Death tem 6 e os Ravenous tem 5. Mas, por exemplo, tem casos que tem 10 operativos e contra um oponente que tem só 5. Aí o que acontece? Se um jogador começa, faz a sua ativação do seu operativo, aí alterna por outro jogador. Quando um jogador ativar um operativo e o oponente não tiver mais operativos para ativar, porque todos eles já foram ativados, né? Todos eles estão com esse token aqui de Expanded, eu posso fazer um contra-ataque, né? O oponente que não tem mais nenhum que esteja habilitado para ser ativado, ele pode fazer um contra-ataque. O que é o contra-ataque? Eu posso fazer uma ação livre, de graça, né? Sem gastar PL, porque eu não vou ter mais, né? A PL. Contanto que quando eu me mover, eu não posso me mover mais do que 2 polegadas. Então, se eu quiser fazer um contra-ataque que seja um reposicionamento, eu só posso fazer até 2 polegadas. Mesma coisa para o dash, então eu não posso andar mais do que 2. E eu só posso fazer uma ação para isso. E depois que eu fiz esse contra-ataque, eu não posso mais fazer contra-ataque durante o jogo. Então, esse operativo não pode fazer outro contra-ataque. Se aparecer a situação de eu conseguir fazer outro contra-ataque, porque o oponente tem mais um operativo para ele ativar, então eu posso ativar o contra-ataque em outro operativo. E se eu não tiver mais nenhum operativo para fazer contra-ataque, o oponente segue fazendo suas ativações. É isso que é o contra-ataque. Quando eu estou em conceal, eu não posso fazer contra-ataque. Então, só os que foram engajados poderão fazer contra-ataques. Beleza, aí vamos para os tiros e para a luta. Como é que eu faço o tiro? Então vamos supor que esse Eliminator aqui vai atirar nesse Ravenna. Não está na zona de controle, então está apto para atirar. Se esse Ravenna estiver em conceal e tiver cobertura, eu também não consigo alvejar ele. Ele é imune a tiros. Mas se ele não estiver em conceal nem em cobertura, então se ele não estiver sob essas condições, eu posso alvejá-lo. Aí eu vou escolher uma arma à distância. O Sniper, ele tem 4 perfis diferentes aqui, ó. Tem uma Bolt Pistol e tem 3 perfis de Sniper Rifle. As armas, elas têm essas características, que é ataque, a quantidade de dados que eu vou rolar, o hit, que é o valor que eu preciso acertar no dado para acertar, e esse dano aqui que tem um número barra outro número, é que o primeiro número é o dano de acertos normais e o segundo número é o dano de crítico. E eu tenho outras palavras que são palavras-chave ali daquele ataque, né? Cada uma ele me dá uma habilidade, eu vou falar isso depois sobre essas habilidades dos ataques, né? Mas já falando desse do range 8 da pistola, quer dizer que se uma arma à distância tiver esse range, quer dizer que ela só pode atirar até 8 polegadas, até o range que está descrito, né? Que é range 8 polegadas, então se eu for atirar com pistola, eu só posso atirar até 8 polegadas dele. Então, eu não estou conseguindo... tá aqui. Pronto, eu só consigo atirar até 8. Se não tiver range, quer dizer que é infinito. Eu posso atirar em qualquer lugar do mapa. Beleza, então vamos supor que eu vou escolher aqui vamos ignorar aqui as palavras-chave, porque vamos só explicar como é o tiro. Então vamos supor que eu escolho aqui o Executioner mesmo. Então vou escolher Executioner. Eu vou rolar 4 dados. Deixa eu ver se eu tenho dados aqui. Vou pegar esse aqui. Então, eu vou pegar 4 dados e vou rolá-los. Pronto, aqui foi um exemplo bom.
Para eu acertar com ela, eu preciso 2 mais. Então, esses dois 5 acertaram, esses aqui falharam. O 1 sempre falha, o 6 sempre é crítico. Eu não consegui nenhum crítico, então consegui 2 sucessos normais. Mas vamos supor aqui que foi um crítico, né? Aqui eu consegui um crítico, só para exemplificar. Tá aqui, beleza. O Ravenna, ele vai rolar 3 dados. Então sempre a defesa de um tiro são 3 dados. Então vou pegar 3 dados aqui. Aí o oponente vai rolar os seus 3 dados. Pronto, vamos supor que esse aqui. O Ravenna, se eu não me engano, o save dele é no 3. Então, vou botar aqui um 2. Então vamos supor que deu isso aqui. Então, o oponente ele pode usar os seus dados como bloqueio para esse tiro. Então, aqui nesse tiro eu tive 2 acertos normais e um crítico. Como é que ele pode bloquear? Crítico só pode ser bloqueado ou por um crítico ou por 2 normais. Então, se eu tiver um crítico aqui, eu posso bloquear esse crítico aqui. E aí, esse normal, eu posso bloquear o outro normal. Esse aqui eu falhei porque foi abaixo do meu safe. Então, esse aqui passa e causa o dano. Como é um dano normal, são 3 de dano. Então, meu Ravenna sofre 3 de dano. Se eu não tivesse esse crítico, eu poderia usar 2 normais para bloquear um crítico. Ou usar cada normal para bloquear um normal e o crítico passaria. Aí o crítico seriam 4 de dano. Então é assim que é feito o tiro. E aí eu calculo o dano. Beleza. Deixa eu ver se tem um outro detalhe sobre o tiro. Não. Basicamente é isso mesmo. Se tem um detalhe sobre a cobertura, né? Se o Ravenna tiver uma cobertura, ele tiver em cobertura, quer dizer que desses 3 dados aqui, ele pode selecionar um para ter um save com sucesso automático. Então ele só precisaria rodar 2, por causa da cobertura. Se ele tivesse obscurecido, que é uma outra coisa que o operativo pode ganhar, se ele tiver obscurecido, aí o oponente que estiver atirando perde um dos dados que ele acertou. Então essa é a diferença. Quando está obscurecido, o atacante perde um dos dados de acerto. Quando estiver em cobertura, eu tenho um save automático. Essa é a diferença no tiro. Luta. A luta, eu vou fazer outro vídeo explicando direitinho uma luta.